Olá, você que já está acompanhando os nossos podcasts Pode Mais Café com PNL. Eu sou Vinícius Carvalho, sou um dos diretores do Instituto Princípio Kaizen, sou aqui de Curitiba. Eu e o Rani, meu sócio, gravamos alguns podcasts há algum tempo atrás e nós paramos. E hoje o pessoal de Londrina, através do Jair, do Erceli, o pessoal também do Rio Grande do Sul, do Rafa, do Jonas, como no Sudoeste, através do Marcos, também já voltaram a fazer alguns podcasts. Então, eu e o Rani decidimos retornar com nossos podcasts também aqui de Curitiba para contribuir com conteúdo, contribuir com entrevistas, com bate-papos. Algumas vezes vai estar eu, outras vezes vai estar o Rani, em alguns momentos vai estar eu e o Rani, trazendo para vocês algum conteúdo novo, algo sobre programação neurolinguística, algo sobre coaching, algo sobre hipnose, algo sobre constelação sistêmica, algo sobre algum conteúdo que seja interessante. E algumas vezes nós também vamos estar batendo um papo com algumas pessoas que é do nosso ciclo. Pessoas que fizeram o nosso treinamento, ou pessoas como o Eduardo Lirani, que um dia fez um treinamento conosco. Um dia nós nos conhecemos no escritório da Kaizen, e hoje o Edu é um franqueado nosso da Kaizen, em Ponta Grossa. O Edu fez o treinamento. Quanto tempo você fez o treinamento, Edu? Eu fiz o treinamento em 2020. 2020, antes da pandemia? Não, 2020 eu fiz o curso do Practitioner. Depois da pandemia, logo que abriu, né, a pandemia, depois para fazer o treinamento, daí eu participei do treinamento Transição. Você fez primeiro o Practitioner, depois Transição? Isso, exatamente. Comecei com uma formação em PNL, daí depois eu fiz a Transição. E na época eu lembro que você fez o Hipnose. Isso. O primeiro foi o Practitioner, depois o Hipnose e depois o Transição. Depois de transição. Uhum. Transição você foi fazer depois que voltou da pandemia ou durante a pandemia? Foi depois, se não me engano, foi em 2021, no final de 2021 que reabriu, né, os locais lá para estar fazendo cursos e treinamentos, né? O Practitioner, quando eu fiz, ele foi de forma online, modular, né, o primeiro módulo lá, e o segundo foi presencial, porém com afastamento. Com distanciamento. Distanciamento. Eu lembro desse Practitioner. Um Practitioner que começamos, nós não sabíamos como é que ele ia terminar, porque era uma época que a qualquer momento mudava-se tudo. Mudava, na sexta-feira vinha sempre algo da secretaria daqui de Curitiba, sendo que podia ter agrupamento de pessoas ou não. Então nós começamos ele na quinta, sendo que na sexta-feira ia sair um decreto se daria para continuar o curso de forma presencial ou não. Foi bem legal. Eu lembro que era uma pessoa por mesa, né? Todo mundo de máscara. Eu lembro da Kaizen também, que vocês davam um álcool em gel já pro pessoal ali, era bem rígido para estar acontecendo, né? E foi tempo louco, né? Parece que a gente conta isso, faz tanto tempo, faz 3, 4 anos. Sim, bem recente, né? Eu fico falando pra Roberta, pro Felipe, eu quero ver daqui uns 30 anos, quando a gente tiver velhinho, falando pro meu neto, assim, nossa, você precisa ver o que aconteceu. Teve uma época, eu quero ver como é que eu vou falar isso. Contar da pandemia, né? Nossa, a pandemia pra mim também foi um lugar onde eu me afundei, né? Onde eu cheguei no fundo do poço também, né? E cheguei a morrer por praticamente 5 vezes seguidas, né? Vamos falar disso. Mas legal, antes disso, Edu, quero saber da sua história. Me fala um pouco mais da sua história, porque eu não conheço tanto a sua história. Estou conhecendo você. Hoje você é daqui sabendo bem a sua história. Me conta aí. Você mora em Ponta Grossa? Sim. Sempre morou lá? Sim, nasci em Ponta Grossa. Tive uma infância muito boa, né? Voltando bem lá do comecinho. Isso. Então eu tive uma infância muito boa. Vivia viajando e aproveitando com meus pais mesmo, né? Não tinha do que reclamar ali, né? Sempre estudei em colégio particular, né? Minha vida inteira. O que mais que eu posso falar daquela fase? Sua família vem do agro, né? Isso, vem do agro. Trabalha com plantação.
Isso, exatamente. Até depois eu fiz a formação, né? Minha formação de universidade, sou engenheiro agrônomo, né? Por profissão. Trabalhei um bom tempo no agro também com o meu irmão, né? Sendo sócio dele. E é algo assim, que eu sempre gostei de fazer, gostava muito de fazer, mas eu encontrei meu propósito em outro lugar, que foi na parte de estar impactando vidas, né? De estar sendo um agente transformador na vida das pessoas. É isso que me move. E sair do agro, né? Essa parte depois, já por eu chegar no fundo do poço, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, eu acabei saindo do agro e trabalhando hoje. Hoje eu estou com a Kaizen junto com a franquia de Ponta Grossa. Isso daí, o Edu, para quem não conhece o Edu, que é de Ponta Grossa, franqueado nosso em Ponta Grossa, ele chegou até a Kaizen através do seu irmão, através do Ricardo, que conhecendo o irmão, viu que o irmão estava diferente, que o irmão precisava de ajuda. E como ele já falou aqui, ele chegou ao fundo do poço ali quando ele veio fazer o treinamento. Mas antes de chegar no fundo do poço, Edu, como é que começou? Como é que você entrou nessa parada? Então, em 2017 também, por causa de amizades ali que na época não eram muito boas, né? Hoje em dia, as pessoas que andavam comigo também, a maioria delas também já estão bem. Mas eu tava passando por um momento bem complicado da vida, eu não tinha ferramenta alguma, né, pra estar entendendo minhas emoções, meus comportamentos, e passei por um relacionamento que não estava me fazendo bem, e eu me permiti, né, estar naquela situação. E não só relacionamento amoroso, mas também com o meu irmão, né? A gente, hoje em dia, já vou adiantando, meu irmão hoje é o meu melhor amigo, né? Mas antes a gente, por trabalhar junto, ter a sociedade, a gente acabava se bicando muito. E era algo que me fazia mal. E eu não sabia lidar com aquela situação. Daí me apresentaram as drogas, né? Você começou a usar drogas em 2017. 2017, depois dos 30 anos de idade. Caraca, depois de velho. Depois de velho, exatamente. E assim, sempre eu tive uma... Eu achava que foi na adolescência, cara. Não, adolescência não. Eu sempre tive preconceito, hoje não, né? Mas eu tinha preconceito com quem usava drogas. Até eu entrar naquele momento, até eu cair nas drogas também. E 2017 comecei com esses amigos, né? Começou com o quê? Com forma recreativa, com cocaína. Né? Já começou direto na cocaína. Cocaína, exatamente. E de forma recreativa, era muito de vez em quando. O que você chama de forma recreativa? O que é isso? Era quando a gente tava fazendo algum churrasco ou quando ia a algum lugar, né, alguma festa, ia lá, usava para sentir aquela sensação legal, né? E no começo, né, a droga, se ela não te desse uma sensação boa, ela não seria uma droga, não viciaria, né? Então aquilo para mim era uma forma de me dar prazer, né? Eu já tava numa situação onde eu não sentia motivado, desde relacionamentos, não sabia como lidar com aquilo. E permiti que a droga fosse afetando minha vida, que ela fosse causando aquela dependência de sempre estar em uso para eu estar fora da minha realidade, para eu sair daquele mundinho. Então eu acabou aumentando esse uso, começou a ficar cada vez mais frequente. No começo era em churrascos e festas, então era mais final de semana. Isso, exatamente. E aí você passava a semana de boa. Isso, era mais final de semana, quantidade pequena, que né, uma quantidade pequena já era suficiente para mim, para eu ficar o dia inteiro naquele mundinho, né? Só que, conforme a vida vai passando, as situações ali vão passando, a gente começa a aumentar aquela frequência. Aquele pouquinho ele já não começa a fazer tanto efeito. E você vai aumentando aquela quantidade, né? E eu tinha uma condição financeira boa, né? E ainda tenho, graças a Deus. E pra mim não era problema ter a droga. Então o problema era que eu comecei a usar ela com mais frequência, comecei a usar ela de forma diária, né? Já acho que no segundo ano... Você fumava também cigarro? Sim. Fumava cigarro, bebida alcoólica...
Antes da droga eu bebia, né? E depois que eu comecei com a droga, eu nunca mais consegui beber, mesmo parando com a droga. Eu não consigo, se eu for tomar uma cerveja, por exemplo, eu tomo uma latinha ali e já não desce mais. Mas isso tem muito a ver com a PNL, né? Depois do tratamento. Isso, exatamente. Daí comecei a aumentar a frequência de uso das drogas, comecei Bom, em 4 anos eu comecei a usar, tipo, de uma que não dava 1 grama, cheguei a utilizar até 10 gramas por dia. Então quando eu dormia, né, eu já acordava em uso, né, porque era assim, eu ficava 3 dias acordados e 1 dormindo. Então, eu usava a cada 10 minutos. Você tá falando já no pico. No pico, exatamente. Tá. Mas eu quero entender que, de verdade, eu até tomo bebida alcoólica, tomo cerveja, mas nunca fumei nem cigarro. Tá? Então não sei como que é isso para comparar, e tenho certeza que tem gente que tá assistindo também que tá se enxergando no seu ponto. Tem gente que também não entende. E pelo que você tá falando, eu tô vendo que esse bate-papo vai impactar em vida de pessoas, vai chegar em vida de pessoas que vai olhar pra você e falar, caramba, eu estou desse jeito. Entendeu? Tem saída. Sim. Então, mas antes disso, eu quero entender como é que foi a sua entrada. Você começou ali, então, com 30 anos, usando com amigos, usava pouco, que você falou, eu queria ficar naquele mundinho. O que você não queria ver que quando você voltava para a realidade você queria fugir dela? Então, quando eu estava em uso, eu não conseguia, não focava. Eu ficava muito preocupado com o que estava acontecendo ao redor, me gerava ansiedade, me gerava depressão, eu não sabia como fugir daquela situação. Quando eu estava em uso, eu vivia em uma realidade paralela, onde era tudo legal, né? Imagina, uma droga, ela libera uma bomba dopaminérgica, né, no nosso sistema, e eu ficava numa realidade paralela, né? Não conseguia pensar nos problemas. Lá era bom, aqui na realidade era ruim. Exatamente. Então a ideia era, eu preciso usar mais para ficar mais tempo lá do que ficar mais tempo aqui. Exatamente, né? E era porque, para não precisar resolver os problemas internos que eu tinha, né? Então era uma forma de eu afundar no meu inconsciente os problemas que eu tinha e esquecer deles. Então aquilo lá já não me afetava, os problemas que eu tinha. Até a pessoa, quando ela está em uso, ela até deixa de usar a parte do córtex pré-frontal, né? Ela diminui bastante a potência daquilo. Então a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue pensar no outro, pensar o que pode acontecer, né? A gente vive daquele estado de emoção. Eu preciso ficar naquele mundinho. O que está acontecendo em volta, a gente não pensa, né? Tá, e aí, você começou a usar isso, e as pessoas que estavam à sua volta, a sua família? Então, durante esses 4 anos, até o relacionamento passado que eu tive, a pessoa que estava comigo não desconfiou que eu usava, né? Lógico, depois ela ficou sabendo, né, que eu precisei passar por um internamento. Mas eu consegui esconder isso muito bem, porque eu não usava para sair mais, eu usava para ficar dentro de casa, para ficar no banheiro principalmente. Eu lembro que você me falou isso, que você não usava para ir para uma balada, para uma festa, você usava e ficava dentro de casa. Dentro de casa, isolado no meu mundinho. E eu lembro que o que eu fazia muito era no celular, era fazer montagem, editar vídeo, que hoje em dia, tipo, eu nem mexo mais também, mas era... Meu lado criativo, ele crescia muito, né, em cima daquele mundinho, que era uma realidade paralela que eu tinha. Então eu tinha comportamentos também que não eram meus, né, era por causa de efeito de droga. Cara, você falou que na época você tinha uma namorada, ela morava com você? Morava com você. Ela não descobria a parada? Não. Muita gente achava que realmente, mas eu já estava com depressão, né? Conforme foi passando o uso, aumentando o uso, aquilo já não me dava o efeito legal. Então eu usava, dava aquele pico
né, de me sentir bem, já começava a decair. Daí a gente entrava em depressão profunda, né? Se não Deixa eu entender, Edu, a cronologia disso. Você falou que em 2017 você começou a usar. Quando que você falou que aquilo já era pouco, precisava de mais? Eu acho que 2 anos depois eu já estava fazendo uso excessivo já. Em 2 anos, você já chegou no pico que você usava ou não? Ainda foi e depois piorou? É que chega um tempo ali, por exemplo, que eu cheguei no final, eu só não usava mais porque não cabia no meu nariz. Porque já ficava entupido, né? Eu não conseguia respirar. Na hora que eu, sei lá, suava o nariz, saía pelotas, né? Já nem era absorvido, mas que eu já usava o tempo todo. Então, pra dar efeito ali, já não tava mais dando efeito. Porém, daí começou as overdoses, né? Então, que eu falei até no começo aqui, que eu quase morri por 5 vezes, né? Então, essas 5 vezes ali que eu acabei tendo, tipo, um ataque epilético, né? Caindo no chão, me debatendo. Eu caí de vaso sanitário, quebrei costela, levei ponto na cabeça. Tá, e se tudo isso, a família que tava morando com você não percebia? Não, achavam que eu tava com algum problema neurológico, né? Sabiam que eu tava com depressão, porque realmente eu estava também com depressão. Você ficava trancado num banheiro? Eu ficava lá, né? E falando que eu tinha dor de barriga, e realmente a droga ela causava isso também, né? E eu ficava... Você passava o dia inteiro no banheiro? O dia inteiro, praticamente. Ou quando eu ia trabalhar, que daí eu ia até a fazenda, chegava a viajar, né? Eu ficava isolado também, no meio do mato, né? Parava o carro na estrada mais isolada, ficava usando, né? Ou ficava dentro da casa, né? Só que eu consegui disfarçar muito bem, né? Porque assim, o meu maior medo era que as pessoas descobrissem que eu tava em uso. Eu vou ter que fazer um podcast desse com o seu irmão, pra entender se você realmente conseguia disfarçar muito bem, ou se você achava que se disfarçava muito bem. Sim. Mas o meu irmão, ele entrou em choque quando ele ficou sabendo que eu fui internado, né? Então ele não queria acreditar. Lógico, teve pessoas que desconfiavam, né? Que tem pessoas que já me conheciam bem ali, mas a pessoa que eu convivia, não, né? E daí comecei a esconder, porque o meu maior medo era que as pessoas descobrissem, porque eu julgava quem usava. E eu não queria me aceitar naquela situação. Pra mim, a maior vergonha do mundo era estar em uso. Só que eu não conseguia sair daquele ciclo. Eu ficava muito mal comigo, só que ficava girando em torno daquilo. Quando eu ficava um dia sem usar, no outro eu não conseguia me mexer. Eu ficava só em casa, na cama, nada tava bom, dava crise de ansiedade, eu tinha que levantar, eu tinha que deitar, sentar, nada tava bom. E uma depressão muito profunda, uma vontade de realmente morrer, sabe? E... Engasguei. Aquela vontade... eu não tinha, né? A gente fica muito apático. Só que assim, naquele tempo, né, eu não tive um acompanhamento, um apoio, não tinha ninguém também, por eu não contar minha história pra ninguém. Inclusive, cheguei em psicólogos e eu não tinha coragem de contar minha história pros psicólogos. Eu tinha vergonha. Você ia fazer o quê? Ficava conversando, papeando, né? Tanto que, né, eu não consegui me adaptar na época, né? Eu precisava de um choque de realidade. E comecei a ter mais frequência nas overdoses, que é de cair no chão, com ataque epilético, né? Com o coração quase parando. E daí comecei a preocupar as pessoas que estavam em volta. Pra mim... né, em uso, a gente não raciocina. Então, tipo, tá tudo certo e se eu morrer, tá tudo bem. E como que tava a relação sua com o seu irmão, por exemplo? Você trabalhava com ele, né? E aí, você chegava no trabalho, já tava usando no caminho. É que eu ficava mais na parte operacional, né, na época. Então eu ia mais pra fazenda e ele ficava mais na cidade, na parte administrativa, né? Mas mesmo com gente junto, às vezes que ele ia junto, né? Eu chegava na fazenda, a primeira coisa que eu fazia era usar de alguma forma, né? Que a gente, né, o dependente químico manipula muito bem. Ele consegue esconder, ele consegue pedir dinheiro emprestado, ele consegue afetar a tua parte emocional para conseguir o que ele quer, né? Então... Essa parte, a parte financeira para você não era um problema. Mas
o seu investimento na droga, como é que era? Sua família não via, não percebia isso? Não, ninguém tinha acesso à minha conta do banco, né? Cara, mas eu cheguei num momento que quem me vendia não era mais os pequenos, eram os grandes. Eu comprava só de quantidade já, né? Nunca vendi nada, mas eu comprava para uso. Só que eu já comprava numa quantidade maior. Então não tinha fim, né? O meu maior medo era que eu acordasse e não tivesse ela à disposição no outro dia. Então eu tinha que ter uma quantidade já pra eu me sentir bem ali, né? Aí vamos lá, voltando naquela cronologia. Então você começou, depois de 2 anos, já estava usando muito, daria ali 2019. Entre 2019 e 2020 foi o pico seu? Foi 2019, 2020, o 21 também, que eu fui internado em 2021, em novembro de 2021. Ali foi o pico, ali foi uma overdose atrás da outra, né? Que era uma coisa que já não estava dando efeito, eu só tava no fundo do poço. Na depressão mesmo. Nessa época você cheirava quanto? Cara, eu chegava a cheirar 8 gramas por dia, né? Você falou 8 a 10 gramas por dia. E era o que... isso, no final era 10 gramas, né? Era o que conseguia colocar no nariz, né? Porque conseguia absorver, eu tava, né? E quanto tempo era a viagem sua? Então, eu usava a cada 15 minutos ali para manter essa viagem, né? No começo, em 2017, essa viagem ela demorava metade do dia. Eu conseguia ficar, só que naquela vibe que no começo tudo é gostoso, né? Imagina uma bomba de dopamina, né? Só que pro final você já não tem mais isso, você só tem a bad, né? E ela só te tira daquele estado do fundo do poço que você não tá bem, que você tá tendo crise de ansiedade. Você volta a normalizar quando você usa, não chega até aquele pico de adrenalina, só que já cai de novo. E aquilo tava me fazendo muito. E as suas amizades? Você falou que você começou com os amigos, mas depois você usava em casa. Isso. E as suas amizades nessa época? Eu me isolei do mundo inteiro, né? Até as pessoas com quem eu fazia uso eu também me isolei, né? Eu me isolei do mundo inteiro. Ficava só naquela minha realidade paralela. Eu tinha muita fobia social de conversar, de encontrar alguém, sabe? Morri de medo, né? Uma porque um medo, né? Que descobrissem que eu estava em uso, que acho que foi a pior burrada que eu fiz durante esse uso foi não contar pra alguém e não pedir ajuda, achando que a gente consegue sair sozinho dessa, né? Eu acredito que é o que todo mundo pensa, né? Uhum. Eu entrei sozinho nessa, eu vou sair sozinho dessa. Isso. Só que eles não conseguem perceber que no momento ele tá fragilizado, que o que ele mais precisa é de uma ajuda, que é essa ajuda que vai te tirar do fundo do poço pra te colocar em pé pra que você continue. Exatamente. E assim que nem eu gosto de falar, gosto não, né? Mas não julguem a parte quando você vê uma pessoa na rua, quando essa pessoa tá em uso, quando a pessoa ela tá em situação de rua já por causa das drogas. A pessoa ela não tem consciência do que ela tá fazendo, né? Como eu falei, ela deixa de usar a parte racional dela, de pensar, de raciocinar o que tá acontecendo em volta. Não, ela vive só em função daquele de dopamina e de estar com aquele estado emocional elevado. Então, era isso que eu fazia. Eu vivia. A gente brinca que os ficam que nem zumbis, né? Exatamente. Mas realmente é que nem zumbi atrás da carne. Eles não têm um outro objetivo, não tem um outro foco, não tem algo que de melhor. Sim. Aquilo é o melhor, aquilo é o que dá prazer, aquilo é o que. Mas pega esse dinheiro e vai viajar. Mas o que dá o prazer não é a viagem. É a droga. E ela dá, o prazer é maior do que tudo que se imagina. Eu não cheguei aí pra crack, nada, mas o crack, né, pelo que eu conversava com as pessoas, era uma droga muito mais potente ainda, né, que o efeito era muito mais rápido. Mas a cocaína em si, ela dá aquela vibe que você vai de 0 a 100 em questão de, 10 minutos e ela dura um tempo a mais, né? E você não consegue racionalizar o que você tá fazendo, você não pensa, você não tá nem aí, você fica apático, você não tá nem aí pros outros. Então o que faltou pra mim? Pedir ajuda. Se eu tivesse alguém dando aquele tchan na consciência, antes, talvez no começo, né? Talvez eu já
sair daquilo, né? E a gente acha assim, que é normal do dependente químico. Não, eu tô fazendo uso todo dia, mas é controlado. Se eu quiser parar, eu paro. Né? Daí primeiro você faz um teste, fica uns 5 dias sem usar no começo, né? Ah, não, beleza, consegui de boa, né? Não sofri nesses 5 dias. Eu que mando na minha vida, eu que mando no meu corpo ainda. Sim, eu que mando, né? Tá onde que a droga vai me dominar? E comecei, né? A aumentar essa frequência até que chegou o ponto que não tinha mais o que fazer. Daí, lembro que o Ricardo tinha comprado Transição, né? E era bem começo da pandemia, não tava tendo curso de transição. E quem indicou para ele foi o Alan, lá de Ponta Grossa, né? Que participou do treinamento em 2009 na Kaizen. Nossa, o Alan fez faz muito tempo mesmo. Uhum. Daí ele chegou assim pra mim: olha, eu sei que você tá com depressão, teu irmão contou que você não tá conseguindo trabalhar, que você tá no fundo do poço. Não sabia da droga. E falou: cara, eu fiz um treinamento de um final de semana que mudou a minha vida. Eu falei: ah, da onde? Um final de semana, né? Daí ele falou: eu descobri coisas na questão materna dele e tal, que ele conseguiu resolver. O Alan falou pra você? Isso. Eu achei que o Alan tinha falado pro Ricardo. Não, ele falou pro Ricardo também, só que depois ele falou pra mim. Tanto que quando o Alan conversou comigo, o Ricardo já tinha comprado a Transição. Essa é a história. O Ricardo veio, comprou, né? O Ricardo não pôde vir, mandou você. Isso, daí ele falou: acho que o Eduardo tá precisando mais, que ele tá com depressão. Só que daí o Alan, eu lembro que ele me ligou, eu tava em Florianópolis, em viagem também com os amigos, e ele me ligou: cara, marca uma reunião com o pessoal da Kaizen ali de Curitiba, vai lá pra você entender o que é o treinamento. Falei: tenho certeza que vai te ajudar muito. E eu tinha pavor de psicólogos na época, né? Porque eu não conseguia me abrir, né? E óbvio que não ia dar resultado. E eu fui conversar com o Rani lá em Curitiba, marquei uma reunião com ele. Era bem no começo da pandemia, já tinham fechado todos os treinamentos e cursos. Eu fui conversar com o Rani. Na hora que eu sentei na cadeira em frente ao Rani, eu comecei a falar. Eu acho que não durou 1 minuto. Ele falou: cara, você caiu nas drogas. Eu falei: porra, como assim? Né? Consigo esconder de todo mundo, né? Consegui esconder de todo mundo. Como é que você descobriu? Ele falou: não, é óbvio. Você comecei a contar da minha vida, dos meus relacionamentos, que eu tava, tipo, no fundo do poço. Ele sacou na hora aquilo. Eu falei: realmente. E pra ele foi a primeira pessoa que eu contei, né, das drogas. Daí, eu lembro que ele falou assim pra mim: olha, o treinamento Transição não tá acontecendo, mas a gente vai fazer o Practitioner. E eu fui fazer o Practitioner, acreditei nele. Eu nunca tinha ouvido falar em PNL na vida. E fui fazer o Practitioner. Era 2 módulos, né? E fiz. Cara, depois que eu fiz o Practitioner, fiquei 1 mês com um choque de realidade. Porque o Practitioner, ele me fez ter aquele ganho de consciência do que eu tava fazendo na minha vida, né? Então foi conseguir ressignificar muita coisa, muitos comportamentos dentro do Practitioner, e entender o porquê que eu tava naquele buraco. O que tava sendo os gatilhos para eu estar usando. E quais eram também os problemas que você queria fugir? Exatamente. Por isso que você queria ficar num outro lugar e não na realidade. Sim. Porque nesse outro lugar não tinha esses problemas. Uhum. Você já identificou quais eram esses problemas? Sim, eram os 2 relacionamentos que eu tinha ali, que era com o meu irmão e com a pessoa que eu convivia, né? Tanto que depois do Practitioner, eu não consegui resolver na hora a questão do meu irmão, mas eu sabia que eu tinha que acabar com aquele relacionamento. Só que jamais eu vou botar a culpa na pessoa que eu convivia. A culpa foi toda minha, né? Eu que me permiti estar naquela situação. Não, porque o que eu imagino... Agora, vamos olhar assim, de uma forma consciente da parada. Uhum. Você usando o que você estava usando, o seu irmão, você podia colocar. Você não tem quem colocar uma culpa, cara. Imagina só, o tanto que você estava usando de droga. Lidar com você devia ser muito ruim, cara. Nossa, um cara que péssimo. Viajando o tempo todo. Uhum. E eu ficava isolado, né? E daí eu usava a depressão, apesar de eu estar com depressão, eu usava aquilo como bengala, né? Eu usava como bengala pra estar falando pros outros: me deixa no meu canto, tô com depressão, né? Fui em psiquiatra na época também. O psiquiatra foi uma pessoa que eu contei também, né? E na época
eu falei pro psiquiatra que eu queria... Ninguém sabia que eu usava droga e que eu queria sair daquela sozinho, né? Só que talvez isso até foi um erro. Ele é um ótimo psiquiatra, não tem do que reclamar dele. Mas o erro dele foi ele pegar e confirmar isso pra mim. Ele chegou e falou assim, saia dessa sozinho, porque senão você vai acabar perdendo teu brilho, tua moral, se os outros descobrirem. Puta... E ele falou aquilo porque eu falei que eu queria sair daquela situação sozinha, né? Talvez ele quis te dar um voto de confiança, né? Isso. Ele ia falar, não, você não vai conseguir sair sozinho, talvez, com esse objetivo. Ele falou, então vai sozinho. Tá aqui os medicamentos, só preciso que você tome. Não conseguia tomar, né? Porque não conseguia ficar limpo já. Então eu ficava o tempo todo em uso e medicamento só me deixava mais grog ainda, né? Naquela situação. Daí conversei com o Rani, fui fazer o practitioner, deu aquela choque de realidade. Daí eu fiquei um mês em choque de realidade, só que porém eu não conseguia sair daquele ciclo. Mesmo sabendo quimicamente, você já estava necessitando da química. Isso, era dependência química mesmo, né? Que eu sabia tudo que eu tinha que fazer, eu tive aquele choque, aquele ganho de consciência, né? E depois no final de 2021 eu tive a minha última overdose, né, que eu caí e até os vizinhos, foi chamado SAMU, tudo, que eu comecei a ter uma convulsão. Nesse meio tempo, a minha mãe desconfiou que eu tava em uso, achava que eu tava usando maconha. Inclusive, ela chegou a conversar com o Rani sobre isso. Eu lembro dessa história. Mas nessa época que você teve a última overdose, você já tava usando quanto ali? Daí já tava nos 10 gramas. 10 gramas. Uhum. Quanto você gastava por mês? Cara, era mais de 10 mil por mês só em drogas ali. Eu ainda conseguia pagar mais barato porque eu comprava do fornecedor grande lá, né? E... Tá. Se você pudesse, tipo, talvez tenha algum pai, uma mãe, uma esposa que tá assistindo. Quais são as características que você se enquadrava? Porque alguém pode estar olhando e falando assim, pô, o meu filho está passando por isso, talvez a minha filha, ou meu marido, ou minha esposa. Quais são as características que te marcavam naquele momento ali? Isolamento, em primeiro lugar, né? E tinha características físicas, desde pupila dilatada, ficava com o olho bem dilatado, a pupila, né? A parte preta do olho. Eu ficava com ansiedade também, ficava balançando perna o tempo todo, ficava inquieto, né? Ficava me mordendo, né? E o nariz o tempo todo escorrendo, né? Até hoje tenho marcas de cicatriz, né? Não tenho septos do nariz. Eu até fui no otorrino por causa de ronco, né? Ele fez um exame e ele falou assim, acho que teu septo tá furado. Eu falei, olha, não sei se eu tenho. Daí ele, na hora que ele olhou os exames, ele falou, realmente, não tem nada no teu septo. Cicatrizes que ficaram, que hoje não regeneram, né? E são características assim, a pessoa se isola mesmo, não quer sair do quarto, principalmente a pessoa não come, né? Não dorme. Essas são as características da cocaína em si, né? Legal. De pessoas que estão na aula. Legal isso que você falou também da sua mãe, e que você, quando você nos procurou, você pediu para que a gente não contasse nada para sua família. Uhum. E até ali foi um voto de confiança que você deu pra gente. Eu lembro que várias vezes eu sentei com o Rani e nós conversamos. E aí? Nós vamos segurar isso até quando? Uhum. Até onde que vai? E nós fizemos um curso de comunicação lá em Ponta Grossa, onde que foi eu e o Rani. Normalmente vai um só. Uhum. Mas foi os dois com a ideia de alguma forma nós tínhamos que pegar a sua mãe e contar pra ela. Uhum. Era essa a ideia. Falei assim, olha, de alguma forma nós vamos ter que pegar a mãe do Edu e vamos ter que conversar com ela, cara, porque senão o Edu vai morrer. Como que aquela passagem que você falou, que o traficante falava pra você? O traficante, ele... Cara, chegou um tempo que o traficante, ele via a frequência que eu tava comprando e era pra mim. Ele, cara, você tá vendendo, né? Não é possível. Eu falei, não, eu não tô vendendo, é pro consumo próprio. Ele falou, cara, você vai morrer? Você é a pessoa que mais compra de mim, né, pra uso. Você usa 10 gramas por dia. Ele falou, pare, diminua, porque eu não quero ver você morto, eu não quero perder meu cliente.
Então chegou o traficante chegar a falar isso, né? Que Cara, e até o traficante te falando isso, você não ganhava consciência. não ganhava. Não é aquilo. Se o traficante tá te falando isso, você não ganha consciência, imagina o que um pai fala, o que uma mãe fala, o que um amigo fala. Cara, entra por um ouvido e sai pelo outro. Adianta. Por isso que até hoje hoje eu ajudo outros dependentes químicos também, né? Primeiro a pessoa querer ajuda e o outro ter esse ganho de consciência, porque a pessoa ela não racionaliza o que ela tá fazendo, né? Assim como eu passei, que eu conheci a PNL, eu tive esse choque de realidade, né? Pra saber que caminho seguir, né? Então esse foi um grande começo de tudo. Tanto os pais também têm uma dificuldade de entender isso, né? Que, pô, minha mãe, por exemplo, até nesse curso de comunicação, o Rani marcou uma reunião comigo e com a minha mãe, né? Não, foi assim, a sua mãe entrou em contato com a gente. Falou da maconha. Sua mãe ligou pra gente e falou, olha, eu preciso conversar com vocês, é algo muito sério. Eu peguei, falei, não, beleza. Marcamos com ela e eu falei pro Rani, falei, Rani, você que tem mais contato com a mãe do Edu, vai lá e fala pra ela. Fala, cara, de alguma forma você vai ter que falar pra ela que ele tá usando droga. Daí ele, cara, beleza. Aí ele foi pra reunião com um café com sua mãe. E aí, assim, ele com dedos, né? Como é que vai falar tal. Aí a sua mãe falou assim, olha, tá acontecendo um problema, não sei nem como falar. Eu tô desconfiando que o Eduardo tá fumando maconha. Imagina, cara. Aí o Edu falou, não, senta aí. Já que a senhora me deu a abertura, então agora eu vou te falar. Senta aí, seu filho tá usando cocaína. Ela olhou, o Rani fala que ela olhou com uma cara assim. Ele falou, olha, não é pouco não. O seu filho tá usando cocaína, tá usando muito. O seu filho tá pra morrer. E ele não tá pra morrer um dia, ele vai morrer. Ele tá pra morrer, ele pode ter morrido hoje. Ele pode morrer amanhã, ele pode morrer depois de amanhã. Porque o nível que ele está usando, a gente não conhece ninguém que cheira no nível que ele cheira. E da quantidade que ele usa. Porque dinheiro não é um problema pra ele. Ele compra, ele cheira, ele mora sozinho, ele é independente. E o que ele tá num nível que ele já teve muitas overdoses. Você teve uma overdose num curso. Do curso de hipnose. No curso de hipnose. Coitado do Júnior, né? Coitado do Júnior. O Júnior me ligou, falou, cara, vem pra cá. Falei, por quê? Porque, olha, o Eduardo teve overdose. Eu falei, nossa. O Jair ainda me levou pro quarto, conversei muito com o Jair. Foi bem bacana a conversa com ele naquele dia, no mesmo dia. Mas aquilo, cara, era algumas pecinhas que estava dando base pra construir um quebra-cabeça, uma estrutura, né? Então aí eu acho que a primeira peça foi quando a sua mãe descobriu essa conversa que a sua mãe teve com o Rani, porque aí o Rani podia abrir para sua mãe e o principal, a postura da sua mãe, que a sua mãe falou, então me ajuda. Que aí o Rani marcou uma reunião com você. Isso, daí foi então, ela e o Rani. Vamos chamar o Edu aqui. E aí que conversou com você e você topou ser internado. Sim, na verdade eu ainda pedi, manipulador, né, a gente acha que ainda consegue sozinho, eu ainda falei, me dá um prazo de 20 dias pra eu ficar limpo nesses 20 dias, né, pra não precisar mais. Só que eu não consegui ficar esses 20 dias limpo, né? Eu consegui me manter, por mais tempo, diminuir o uso, né? E achando que eu ia diminuir os poucos até eu parar. Só que não, né? Daí veio outra overdose. Nos 20 dias que você pediu pra ficar livre, você teve uma overdose. Tive uma overdose, exatamente. Daí eu fui. A minha mãe falou: você precisa de ajuda, né? Você topa ir pra uma clínica, né? Falaram pra mim ficar 20 dias na clínica. Eu falei: topo, né? Tá bom, 20 dias. Né? Eu lembro disso. A sua mãe veio e a sua mãe falou: olha, nós vamos colocar ele 20 dias na clínica. A gente falou: pra quê? Ela, não, pra ele poder. Eu falei assim: não, o Eduardo ele tem que se internar, ele tem que ficar lá 1 ano. Ela, não, mas imagina tudo isso. Sim, olha, ou ele faz o tratamento todo, ou esquece. Não adianta, né? Não vai adiantar. Pra ficar pouco tempo. Não vai adiantar. Por 20 dias ele não vai nem tirar do corpo o que ele tem de droga. E o legal foi que a sua mãe nunca nos questionou.
Nós ajudamos a sua mãe a pesquisar. Eu lembro que teve uma época que estava eu, o Rani, tinha uma galera pesquisando clínicas no Brasil inteiro, onde que tinha clínica, em tal lugar. Lembro que estava na época que o Fábio Assunção teve internado também. Exatamente, foi nessa... E você ficou na clínica que ele ficou? Não, né? Não. Mas foi nessa época. Foi nessa época. Que a gente estava procurando qual é a clínica que ele foi, tinha mais não sei quem famoso, a gente procurando clínicas e passava para sua mãe, olha, tem A, B, C e D. Essa A e a D a gente não gostou não, mas a B e a C são boas. Daí a sua mãe, então vamos colocar ele em tal lugar. E aí você topou. Sim. Quero saber desse momento, como é que foi? Do momento onde que a sua mãe falou, nós vamos te internar, você topou, e aí? Aí começa mais um grande desafio da minha vida, né? Eu sabia o que eu precisava fazer para parar, eu tinha as ferramentas, eu já era o practitioner, né? Já tinha passado pela hipnose, já tinha passado pelo transição. Transição, quando eu fiz, só voltando um pouquinho antes, ele me deu aquele choque de realidade, onde eu aprendi a trabalhar com as minhas emoções e também utilizar elas ao meu favor, né? Aprendi muitas ferramentas lá dentro que me ajudaram, né? Até o practitioner, que é o curso de formação em PNL, ele é bem diferente do treinamento de inteligência emocional, onde as ferramentas são aplicadas. E lá dentro do treinamento eu aprendi, né, sobre tudo que eu... Como que eu ia me comportar, como é que eu ia entender que eu tinha um problema, que eu tinha que trabalhar com ele. E daí eu fui pra clínica e lá começou outro desafio. Cara, uma vez lembro que eu cheguei desculpa te cortar, conversar com o Rani. O quanto será que o Edu tá aproveitando? Porque, cara, a gente sabia que estava usando, que você usava, que você não conseguia esconder da gente, até porque a gente sabia. Sim. Entendeu? Você já tinha se aberto com a gente, então nós sabíamos. Então eu falava, quanto será que ele está aproveitando? E mais legal foi um depoimento seu que você vai falar agora, possivelmente, o quanto que essas ferramentas te ajudaram. Exatamente. Então eu consegui absorver tudo, porque tanto durante o practitioner quanto o treinamento de inteligência emocional, você trabalha em nível inconsciente. Então você vai estar acessando informações lá dentro. Só que quando você acessa essas informações, você tem aquele ganho de consciência. Então foi como se eu tivesse dado um choque no meu córtex pré-frontal e eu tivesse caído na realidade. Putz, o que eu tô fazendo na minha vida? É uma coisa que eu não me importava antes do practitioner e do transição, né? Até, me emociona bastante lembrar, né? Porque, cara, quase morri, né? E, assim, eu absorvi muita coisa do practitioner, tanto que o maior desafio pra mim dentro da clínica foi aceitar o que eles faziam lá dentro. Que, assim, a clínica foi foi um momento que eu tava com fissura, foi um momento que eles me deixavam dopado o tempo todo, né? Pra não sentir vontade. Tomava medicamento pra dormir, praticamente o dia inteiro, só que mantinha a gente acordado. Então, logo que eu entrei na clínica, não vou citar o nome, mas... já me colocaram numa unidade de desintoxicação lá, que era um lugarzinho fechado, sem janela, sem tampa de vaso. Fiquei 3 dias naquele lugar lá, como se fosse um preso mesmo, recebendo comida por uma janelinha, e até era a unidade de desintoxicação, chamada UD, até eu começar a acessar o piso superior, que daí tava com os outros internos. Calma, você tá com muita pressa. Eu quero entender fase por fase. Essa primeira fase de desintoxicação, quanto tempo foi? Foi que eu fiquei com fissura. É que lá dentro, como você fica dopado o tempo todo, você nem sabe quanto tempo passou. Você fica... Você falou ali, quando você foi internado, sua mãe falou que você ia 20 dias? 20 dias. Chegando na clínica, daí até o dono da clínica falou, não, ele vai ficar só 23 dias. Eu falei, 23 dias tranquilo, né? Sem celular, sem cigarro, sem nada, né? E, cara... Daí passou os 23 dias, eu tinha consciência do tempo que eu tava lá. Não, já deu os 23 dias. E, cara, por ser pandemia, ninguém tava recebendo visita lá.
Só que me deixavam lá, e eu comecei a dar crise de ansiedade, porque, cara, a primeira ligação que eu fui ter com a minha mãe foi com 2 meses e meio. Nossa. A primeira ligação. E aí, você falou pra ela, tá, você tá contando como esses dias? Não, e sabe o que era o pior? A psicóloga da clínica, ela ficava do teu lado. Pra você não falar, que se ela falou assim, se você falar, pedir pra tua mãe tirar você daqui, se você falar alguma coisa, a gente vai te meter lá naquela salinha da unidade de desintoxicação. Então, cara, eu não podia falar pra mãe, falar, mãe, eles estão me judiando de mim aqui dentro, eles estão me maltratando, né? Porque qualquer coisa que eu falasse, os enfermeiros iam lá, me apagavam e jogavam dentro dessa unidade de desintoxicação. E a primeira visita que eu fui ter com a minha mãe também foi com 3 meses e meio. Eu já estava desintoxicado praticamente. Tá, então você entrou, você ficou um tempo nessa unidade de desintoxicação. Uhum. Ali dentro estava fechado como numa cela. Dentro dessa unidade, sim. E você saía pra fazer alguma coisa da cela, do quarto? Nesses 3 dias, não. Daí depois eu fui pros quartos, né? Junto com os outros internos lá de dentro. Você acha que você ficou mais ou menos quanto tempo nessa UDI? Acho que uns 3 dias de 3 cara. dias. Isso, a princípio, né? E essa sua fissura, como que era? Dopado, não sentia. Ah, tá. Não era algo que você tava... Não, mas eu tinha crise de ansiedade porque... primeiro, estavam gerando expectativa pra minha saída. Não, você vai ficar 23 dias, passou esses 23 dias, não saí. Passou, depois falaram que o tempo mínimo era 3 meses, passou 3 meses, passou 4 meses. E sabe o que era o pior? As pessoas lá dentro falavam assim, não, você tem que aprender a trabalhar com a tua frustração. Imagina, e eu, vocês falaram que eu ia sair daqui com, né? Como é que isso, tem que falar, isso não é frustração, isso é mentira. Exatamente. Você precisa aprender a lidar com mentiras. Você me prometeu que ia sair em 3 meses, eu não saí. E daí, qualquer coisa que eu fazia, lógico, é uma empresa também, né? A clínica, ela é uma empresa, a gente entende que ela também tá lá pra lucrar. Cara, ao mesmo tempo que você me fala isso que eu vejo como um absurdo, eu olho e falo assim, caramba, deu certo. Sim. Tá? Talvez não era isso que você precisava. Assim, eu precisava da desintoxicação. Eu precisava, porque as ferramentas eu tinha pra depois disso conseguir manter limpo, né? O que importava é eu sair daquela fase de fissura e limpar meu organismo, né? Depois disso foi fácil pra mim, foi tranquilo, porque eu tinha as ferramentas. Então, é que eu falei, a base, você construiu uma base pra depois construir. Isso. Você estava internado, tinha mais pessoas. Tinha. Quantas pessoas estavam? Na época tinha umas 40 pessoas ali. Sem a base que você tinha de autoconhecimento, da programação neurolinguística, de inteligência emocional, as outras pessoas, elas sofriam mais? Como que era? Não, porque elas aceitavam aquela forma de tratamento, né? Eu sofria muito porque eu batia de frente o tempo todo. Eu não queria acreditar que eu tinha uma doença que não tem cura, que é o que eles falam, né? Você é um adicto, que você tem uma doença que não tem cura, você vai ter que se policiar pro resto da vida, você vai ter que evitar lugares, pessoas, situações. Eu não queria acreditar naquilo porque eu tinha as ferramentas. Falar, não, eu gero minha própria realidade. E eu bati de frente com os psicólogos e com os médicos. Só que no bater de frente, eles falavam que eu tava fora do tratamento. Que eu precisava ficar mais tempo. Você tava querendo fugir do tratamento. Exatamente. E falava, vocês ficam colocando crenças limitantes nas pessoas. Imagina, a pessoa ela sabe que tem uma doença que não tem cura, que a recaída faz parte do processo. O que ela vai fazer saindo da clínica? Como é que o sistema dela a partir do momento que ela falou, olha, a recaída é comum, eu vou dar uma recaída hoje, então. Sim, não, é um lapso que eles falam, um lapso anormal, né? Foi só uma recaída. Exatamente. Então. Daí foi a primeira vez que eu utilizei a raiva a meu favor, que eu tinha aprendido no treinamento de transição. Que daí eles falavam que eu tava fora do tratamento, eu falei, então eu vou provar, né, que eu tô certo e vocês estão errados, né, que eu crio minha própria realidade, que eu não vou ter nenhum gatilho, nenhuma âncora de ambiente, né, que faça com que eu recaia. E foi isso que eu fiz, eu utilizei aquela raiva deles falarem que eu tava fora do tratamento. Olha o quanto que você tinha de base para te ajudar nesse momento. Sim, e a parte também depois do practitioner, né, dos comportamentos que a gente tem de trabalhar. E
tem todas as ferramentas do Practitioner eu utilizei. E aí, quando você estava mostrando o resultado, o que a psicóloga falava, o que o pessoal da clínica falava? A psicóloga era, toda vez que eu conversava com ela, eu saía de lá pior, né? Aquela pessoa que invadia meu mapa, ela não tinha experiência, eu não julgo ela também, mas ela fazia com que eu me sentisse pior. Justamente por isso que eu bati de frente, eles me odiavam por isso, né? Porque eu não conseguia ficar quieto, eu sabia que o que eles estavam fazendo era errado, né? Tanto da minha época, que a maioria do pessoal que estava internado lá, né, quase 100% que eram por causa de drogas, recaíram, né? Você tem ideia de quantas pessoas que passam por uma clínica acabam recaindo? Tava vendo 80%, né, dados que eu achei, até o ChatGPT ele dá esses dados, também tem na net, tem artigos que 80% das pessoas que saem da clínica, elas acabam recaindo. 20% consegue ficar até 3 anos limpo, que eles falam que é o médio prazo ali, né? E depois disso não tem os dados de... Mas é altíssimo. Fica até 3 anos limpo e depois recaindo de novo? Não, tem várias pessoas lá que ficavam mais de 5 anos limpo e acabavam recaindo. Tinha pessoas na clínica que estavam internadas pela 8ª vez, que passaram desde os 15 anos, né? Pessoas que estavam, tipo, com 30 anos, 6 meses por ano na clínica. Dá até pra compreender, porque pensa o seguinte, a pessoa ela não tem a base. Então não adianta você constrói, ela não sabe lidar com a raiva, ela não sabe lidar com a frustração. É que nem a psicóloga te falava, você precisa lidar com a frustração. Mas como? Me ensina então. Já que eu não sei, me ensina como é que eu faço. O que eu preciso fazer? É isso que você tinha de diferente dos demais. Você entendia os seus comportamentos, você entendia o que era o gatilho, você entendia o que eram as suas emoções, o que era uma raiva, que eu poderia usar a minha raiva e quebrar a clínica inteira. Sim. Ou poderia usar a raiva e mostrar que não, eu tenho forças para provar que ela tá errada. E eu vou usar isso como motivação, usar isso como um combustível para sair dessa. Exatamente, para sair, para me manter limpo, né? E foi o que eu fiz, né? Realmente, eu saí da clínica, depois de sair da clínica, eles faziam um acompanhamento semanal também nessa... Teve internado quanto tempo? Então, eu fiquei 7 meses e meio. 7 meses e meio. Tem alguns fatos que aconteceram na clínica. Porque... Era só 23 dias? 7 meses e meio. E foi um sofrimento por causa por eles ficarem gerando essa expectativa, né? Eu particularmente acho interessante a pessoa ser internada para desintoxicação, mas a pessoa tem que ter, pelo menos saindo dela, ela tem que ter ferramentas para ela conseguir se manter, sabe? Não adianta só você fazer uma terapia, um acompanhamento, sendo que você não sabe lidar com as suas emoções, né? Assim como a PNL, a Kaizen me ensinou na prática isso, a vivenciar mesmo em uso, né? Por isso que eu falo que a Kaizen me salvou minha vida. A PNL me salvou, né? Precisei passar pelo internamento, mas lá dentro foi muito mais fácil, porque eu tinha ferramentas, eu sabia como sair daquilo. Se eu não tivesse as ferramentas, eu teria recaído. Eu não tenho dúvida disso. Hoje em dia eu consigo trabalhar com... Eu não tenho gatilhos, né? Tanto que eu saí da clínica, eles falaram que tinha que começar a academia. O primeiro dia que eu fui fazer academia, minha mãe junto, cara, eu me encontrei com o traficante. Um dos traficantes. E aí? Daí, que beleza. Daí ele chegou pra mim, cara, saí do internamento e tal. Pô, cara, que bom que você tá vivo. Né? E não era desse que eu comprava, mas esse era um dos... Que bom que você tá vivo, mas só o meu telefone. Não, ele, falou, daí, quando vamos continuar e tal, eu falei, não, eu tô de boa, cara. O cara já no começo, acho que foi a primeira semana que eu saí da clínica que eles te obrigam, né, pra fazer exercício, né? Que na verdade lá dentro eu já fazia academia. Só que eu já tinha ferramentas para aquilo, eu já estava preparado para qualquer tipo de situação, né? Como é que é a palavra? Para minimizar o impacto. Então, eu já tinha colocado na minha mente que se chegasse aquela situação, como é que eu ia reagir, né? E foi o que aconteceu, né? A pessoa apareceu ali, não tive gatilhos, né? Mente plena, eu sabia que poderia acontecer essa situação, só que eu já estava preparado, né? Com os meus comportamentos ali. Diferente se fosse outra pessoa ali que tivesse recém saído da clínica e desse de cara com o traficante. Pois é.
já seria aquele gatilho para usar, né? E quando você ainda estava, pegar um pouco antes ainda, ali na clínica, como que você via as outras pessoas que não tinham essas ferramentas? Como é que elas ficavam? Como é que elas passaram esse tempo? Para elas, muitas delas já estavam já no 3º até o 8º internamento. Algumas ali estavam por pouco tempo, né? Teve pessoas na minha época que ficaram 8 meses, 9 meses internados. Mas a maioria não conseguia manter o valor da clínica, e também era um valor alto, era mais de 20 mil por mês. Uma clínica cara, né? Então, muita gente ficava só 3 meses ali, 4 meses, que era o que a família conseguia bancar, né? Mas todo mundo ficava dopado. Se a pessoa tivesse fissura, eles davam um remedinho, até porque ser um internamento que tinha homens e mulheres, né? Eles davam um remedinho para você não sentir prazer, né? Então, nossa, e aquilo era horrível, né? Acabava com nossa vontade de viver, e a única dopamina que a gente tinha no internamento era a comida. Cara, eu engordei, pesei 97 quilos lá dentro, saí muito gordo de lá. Né? Sem falar que já pro final eu não queria mais tomar medicamento. E lá tinha um horário, tinha uma fila para você tomar medicamento. Eles se davam na boca, né? Abria a boca, faziam você engolir e daí entrar pro café, né? Acho que era às 4 horas da tarde lá. Eu já não conseguia mais nem aguentar tomar. Imagina tomar Rivotril 4 horas da tarde, né? E era uma cena até que foi engraçado, que era segunda, quarta e sexta, era o dia do bolo, que eles faziam bolo para servir, que nos outros dias era só banana e chá, né? Não tinha café dentro da clínica, cafeína era proibido também. Daí tinha um rapaz que estava atrás de mim, ele era viciado em tudo que é tipo de droga, inclusive no Rivotril. A gente combinou antes, ele falou, cara, se não quer me dar teu Rivotril, eu te dou meu bolo. Eu falei, porra, né? Doce, chocolate. Daí eu falei, não, fechou, né? Daí foi lá, colocaram o remédio na minha boca, coloquei no canto do lábio, né? E daí tem um corredorzinho que ia pro refeitório. Eu peguei nesse corredorzinho, tirei o remédio da boca e dei pra ele. E ele tomou, né? Chegou na hora do... O viciado em Rivotril e o viciado de bolo se encontraram. Isso. Daí, cara, e no refeitório, tipo, fica 4, 5 enfermeiros ficavam assim te olhando, né? Você não podia pegar o bolo do outro, né? Só que daí, um pratinho aqui, um pratinho ali, eu comi o meu, ele não mexeu no dele, né? Daí a gente pegou e trocou. E viram isso pelas câmeras, né? Tinha o cara que ficava só nas câmeras e os 3 enfermeiros. Eu fiquei cuidando dos 3 ali só. E daí eles puxaram uma câmera pra ver por que eu tinha trocado o bolo. E daí viram eu no corredor trocando remédio com ele ali, né? Caraca! E o que acontece? Fui pego. E lá, cada vez que você faz algo que não tá dentro do planejado, das regras deles, eles te metem lá naquela salinha, na UD. Voltou pro isolamento. Mais 4 dias de isolamento. Daí lá eles te dopam também, né? Pra você não ficar... Caraca, né? Então, a maneira de tratamento da clínica ainda, tipo, através de castigo também, né? O tempo todo pressão psicológica, os enfermeiros ali, tinha alguns ali que tinham servido o exército, que ficavam com aquela pressão em cima, né? Então, você vivia sob pressão o tempo todo, você não podia fugir das regras. Qualquer besteira que se fizesse, te tacavam lá naquela aldeia lá, que era uma cadeia. Você foi parar quantas vezes? Não, foi só essa, eu era exemplar lá dentro. Mas era... Não, depois que você conseguiu sair dela, você voltou poucas vezes. Daí sim. Mas era horrível. Só que tinha gente que ficava, passou metade de internamento dentro dessa salinha lá. São pessoas que, tipo, eram mais rebeldes, né? E foi a primeira vez que eu tive crise do pânico, foi lá dentro, mesmo tendo as ferramentas, né? Então foi um grande desafio essa parte do internamento para mim, né? E pós-internamento, também foi um grande desafio, porque minha casa era o ambiente que eu usava. E aí? Daí como é que eu faço, né? Eu falei, cara, todo mundo falando, você tem que mudar de lugar, né? Você tem aquele banheiro que eu utilizava lá de trás, que era o da churrasqueira. Meu sistema, quando eu cheguei em casa, me fazia ficar indo pro banheiro. Eu tinha dor de barriga, mesmo pós-uso, indo 4, 5 vezes por dia no banheiro, que era meu sistema, meu inconsciente, me levando pra lá.
Eu ia, né, no banheiro. Não ia naquele, mas eu ia no outro. Mas meu sistema sempre querendo voltar para lá. E como é que eu vou fazer agora para tirar essa âncora de ambiente, né? Até a PNL, ela fala que a âncora você não consegue tirar, né? E eu comecei a trabalhar, tipo, repetidas vezes, assim, não vou entrar no banheiro, não vou entrar no banheiro, né? Não vou entrar. E fui mudando isso com o passar do tempo. Então, depois de 1 ano e meio, cara, que eu fui regular meu intestino, pra você ter uma ideia. Eu lembro que um dia você me comentou sobre isso. Você lembra que você falou, Vini, cara, meu sistema tá direto me mandando pro banheiro. O que eu faço? Inclusive eu falei, cara, se eu conseguir mudar, vamos ver como é que vai ser. Me lembro que você falou assim, mas eu não quero mudar. Eu gosto da minha casa, eu não quero sair da minha casa. Eu falei, então você tem que arrumar uma forma. E era incrível, porque se eu ficasse em casa, eu ia 4, 5 vezes por dia no banheiro. Se eu saísse de casa, eu não tinha vontade alguma. Eu ia pela manhã, que é o meu reloginho normal, né? E não ia mais durante o dia, não sentia vontade. Agora, ficando em casa, meu sistema fazia com que eu fosse no banheiro. Né? Agora também, só vou uma vez por dia no banheiro, né? Hoje em dia já não tenho problema em ir até aquele banheiro, né? Mas antigamente era o sistema. E quando eu me via dentro do banheiro, eu me via na mesma posição de quando eu fazia uso, começava a escorrer nariz, começava, né? Olha como o sistema é forte. Como o sistema é forte, como o teu inconsciente vai trabalhar pelo ambiente, né? É importante mudar de ambiente, só que eu ainda tinha ferramentas, né? Eu consegui trabalhar com isso. Esse é o diferencial, que você tinha ferramenta. Quem não tem a ferramenta não entende. E a hora que vê, voltou porque o seu sistema te colocou naquilo de novo. Exatamente. Então, inconsciente vai fazer com que você volte a usar. É importante mudar de ambiente. Até tem... Eles viviam falando. Talvez é isso que faz com que as pessoas tenham tantas recaídas, né? E outra, o que eles falam dentro da clínica também, você vai ter que evitar lugares que tenham muitas pessoas pro resto da sua vida. Lugares, situações. Você nunca mais vai poder tomar uma cerveja na vida, porque isso vai ter... Pra mim não era gatilho tomar cerveja. Eu já não conseguia tomar, porque ou eu usava ou eu tomava cerveja, né? Depois que eu comecei a usar, eu nunca mais tomei. Né? Depois que eu parei de usar, também nunca mais consegui beber da maneira que eu bebia antes, né? Caraca! E é engraçado que eu não queria acreditar nisso também. Eu falava, cara, imagina, eu vou ter que sair da clínica, eu vou ter que ficar só em casa. Eu falava que eu tinha que ficar sem dinheiro durante não sei quanto tempo, né? E tinha que evitar lugares, não podia ir em festa. Eu falava, não, cara, eu quero ter uma vida normal, eu não sou um doente, né? E eu lutei contra isso. Isso foi a raiva que eu aprendi a lidar. E a sua família depois que você saiu? Minha mãe, ela ficou 3 meses morando comigo lá em casa, né? Até... Sua mãe é uma santa, hein? Ela ficou 3 meses morando lá em casa, até depois muita conversa com ela, que ela também... é practitioner. O que ela fez... Então, fala. Deu uma grande diferença. Por ela ter as ferramentas também, ela sabia o que eu sabia. Ela, né, conseguia conversar. Achei muito legal a sua mãe procurar a ferramenta para poder conversar com você no que você entendia. Isso. Ela queria saber como é que era a minha cabeça. E ela chegou a te dar... bater papo com você sobre isso? Sim, demais. Até... muita coisa que acontecia durante a clínica que, óbvio, me ajudou muito, me salvou, né? Mas, assim como ela é uma empresa que vê fins lucrativos, para eles é interessante, quanto mais tempo a pessoa ficar lá dentro. Então, teve muita coisa que a própria clínica manipulava meus pais. Falando que... Inclusive falaram que eu tentei fugir lá de dentro, né? E de forma alguma, né? Imagina, com 97 quilos, pular uma cerca de 3 metros. Tinha gente que tentava fugir? Teve gente que conseguiu fugir, só que assim, não tinha pra onde correr. Era 7 quilômetros da rodovia mais próxima e a rodovia não era perto de nada. Então era estrada de chão, tudo. Não tinha, né? Ia fugir, fazer o quê? Ia ficar no meio do mato daí, né? Mas eles iam atrás, Teve gente que fugiu na época e foram capturados de novo, né? Então... Caramba, é um filme isso aí, um filme, né? É um filme. A gente ficava
procurando meios de escapar lá de dentro, né? Não, a gente conversava, dava risada entre eles, mas de forma alguma eu tentei sair de lá, porque mesmo se eu fosse sair, ia fazer o quê? Ia voltar para casa, minha mãe ia me mandar de novo, né? Só que tinha essa manipulação também da parte da clínica, e minha mãe, ela conseguiu entender e enxergar isso também, né? Através das ferramentas que ela também descobriu da PNL. Mas, assim, daí eu fiquei... Mas sabe, posso falar uma coisa, cara? Na família da minha esposa, tem um irmão da minha esposa que também é dependente químico. E eu vejo por muitas vezes que ele é internado. E aí, como você falou, o dependente químico, ele é manipulador. Ele manipula a família, entendeu? Ele conta uma história para a família, que a família morre de dó, vai lá e tira ele de lá. Não chega a dar o tempo da pessoa se fortalecer, da pessoa se desintoxicar, da pessoa... Porque às vezes lá dentro, como você falou, às vezes lá dentro ele continua drogado, com outras drogas, com Rivotril, com outro remédio, com outras drogas que ele não se limpou, e ele não tem forças, ele não tem as ferramentas que você tinha naquele momento que te colocou em pé e te manteve em pé. Então, talvez é uma forma, é uma alternativa da clínica também, porque você era um ponto fora da curva. Sim. Das pessoas, então você falou, das pessoas que estavam lá, ninguém conseguiu, o pessoal quase 100% voltou a utilizar. E a dona da clínica falava que 2%, eu lembro que ela falava muito isso, que 2% das pessoas que saem de lá nunca mais se caem. Eu ia falar, vou ser esses 2%, vou estar dentro, né? E lutei para isso, né? Para estar lá. Hoje eu ajudo muitas pessoas, muitos dependentes químicos. A primeira coisa, se você conhece alguém na tua família que esteja passando por isso, converse com ele, né? Não força, faça com que ele entenda. É difícil ele ter aquele ganho de consciência, né? Hoje em dia eu ajudo pessoas, principalmente, passarem até pelo treinamento, primeiro para ter esse ganho de consciência, esse choque de realidade. Isso muda muita coisa. Tô tendo ótimos resultados ali com as pessoas que eu tenho ajudado, justamente para entenderem, para aprenderem a trabalhar com as emoções, né? A pessoa, quando ela tá em uso, ela fica apática, ela não sente emoções, né? A raiva para ela, a medo, a tristeza, a alegria, ela não tem. Não existe quando a pessoa está em uso. E durante o treinamento você consegue aflorar isso, consegue abrir essas gavetinhas dentro do inconsciente e fazer com que ela realmente volte a sentir. E quando ela volta a sentir, ela tem aquele ganho de consciência. Putz, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu costumo brincar que quando eu tô falando sobre o treinamento de transição, que o transição, ele é um treinamento, ele não é um tratamento. Isso. O transição, ele não é porque não é um tratamento para dependente químico. Exatamente. O transição, ele, o que eu indico para as pessoas participarem do transição é para que ela não venha precisar de um tratamento. Seja por causa de drogas, seja por causa de depressão, seja por qualquer outra coisa. Burnout, ansiedade. Nossa, por qualquer outra coisa. Então é importante que a pessoa tenha uma base, e são poucas pessoas que possuem essa base. É difícil da pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. É difícil dela reconhecer que ela está precisando de ferramentas para que ela possa fazer a parte dela. E esse é um grande problema que a gente encontra. Pela sua história, estão vindo te procurar pessoas que já são dependentes químicas, pessoas que estão passando por isso? Várias pessoas, porque lá em Ponta Grossa, né, família era muito conhecida no agro, muita gente me conhecia e sabe da minha história. E você escondia quando ele sabe? Não, hoje sabe, depois que eu passei do internamento, né, hoje em dia eu faço questão de contar a minha história para todo mundo, né, para que eu possa servir para alguém, né, de exemplo para alguém, né, assim como eu sirvo de exemplo. Todo mundo viu eu no fundo do poço e hoje me vê o Eduardo que eu estou, né? Então, várias pessoas me procuram, pais de dependentes químicos vêm conversar comigo também e falam, cara, como é que você saiu dessa? Meu filho também, eu preciso ajudar ele, né? Então, eu tenho feito muito acompanhamento também com a pessoa, né? Lógico, tem a
psiquiatra envolvido, né? Para entrar com a parte medicamentosa, para sair um pouco da fissura, né? E, cara, principalmente fazer esse acompanhamento, mostrar pra pessoa, viu, isso aí que você tá sentindo é fissura, o que você vai fazer com isso? Né? Mostrar pra ele que ele tem alguém ajudando ele. Faltou isso pra mim na época, ter alguém acompanhando, né? Falar pra ele que isso vai passar, né? Que é só uma fase, que ele vai... Aguenta essa semaninha ali, na outra semana a gente trabalha de outra forma. Então fazer esse acompanhamento também com a pessoa. E cara, tem gerado muito resultado. Porque a gente utiliza muito da PNL pra tá ajudando essas pessoas. Edu, qual que você acha que foi o seu ponto de inflexão? O ponto que você falou assim, cara, é agora ou não vai mais? Eu acho, quando eu fui fazer o practitioner, né, cara, eu nem sabia o que era PNL, não sabia o que era comportamento, não sabia o que a parte terapêutica da PNL. Então, eu sempre gostei de ajudar muitas pessoas, né? E, cara, aquilo pra mim foi um choque de realidade muito grande. Porque eu sabia... Né, tem muita gente que tá assistindo esse podcast que nem sabe o que é PNL. Não vai ser hoje também que a gente vai te ensinar. Deve ter no nosso canal algum vídeo a gente explicando sobre programação neurolinguística. Hoje nós vamos falar apenas PNL. Se você não sabe, procura sobre o que é programação neurolinguística, o que é a PNL, quanto que a PNL pode te ajudar na sua comunicação, na sua saúde, na sua autoestima, no seu negócio, nas suas vendas, em tudo que você faz, a PNL pode te ajudar. Entra no nosso canal aqui, nosso canal tem mais conteúdo sobre isso, tá? Então é que tá com PNL, em nenhum momento a gente explicou o que é a programação neurolinguística. Cara, eu lembrei de outro fato, porque na clínica eles te liberam alguns livros para você estudar, né? Aí eu pedi a apostila do practitioner, né? A apostila do hipnose, né? E para estudar, né? Para manter. Cara, eles não deixaram entrar com a apostila de hipnose com medo que eu fizesse hipnose com a galera lá dentro. E conhecendo o seu irmão, acho que eles fizeram certo. Exatamente. E, cara, eles dão hipnose, você não vai fazer com ninguém aqui dentro, né? Sei lá, vocês tinham medo que eu fizesse todo mundo virar zumbi ou querem fazesse uma rebelião lá dentro. Né? Imagina, a sua diversão estava garantida, pelo menos. Mas não deixaram entrar a apostila. Deixou entrar a apostila do practitioner, pelo menos? A do practitioner deixaram. Mas eles tiveram que revisar ela inteira, né? Pelo menos eles entenderam um pouco de PNL também, né? Mas daí deixaram a apostila entrar ali. Tá, então sua grande virada de chave foi no practitioner? Foi no practitioner, onde eu tive aquele ganho de consciência do que eu precisava fazer, né? E trabalhar com os meus comportamentos que eu já comecei a trabalhar. No meu practitioner, meu foco era sair das... Quando eu descobri para que servia, né, PNL, eu coloquei foco para relação para sair daquela situação que eu estava, né? E... Isso que me ajudou, né? Tanto que eu fiz 3 vezes o practitioner, né? A primeira foi pra isso, depois não, agora eu preciso refazer pensando em outras coisas também, né? E o que te levou, Edu, a passar pro lado de cá do muro? O que eu falo isso é que você estava na programação neurolinguística como um aluno. E agora, o que te levou a querer abrir uma franquia da Kaizen em Ponta Grossa? Pra quê? O que me motivou, por eu já ter praticamente quase morrido por 5 vezes, né? Eu me vi um propósito dentro da minha essência mesmo de estar ajudando outras pessoas, não só dependentes químicos, mas pessoas a se conhecerem, né? Entenderem que os comportamentos que você pode mudar, que você não nasceu daquele jeito e vai ter que ser daquele jeito pro resto da vida, que você consegue encontrar a felicidade novamente, né? Tem pessoas que buscam a felicidade a vida inteira e não percebem que tá dentro de nós, né? Então, eu me vi muito nesse caminho de ser um agente transformador na vida das pessoas. Não só, eu repito, dependentes químicos, mas o treinamento a gente sabe que salva vidas. Salva a vida de pessoas que às vezes pensam em se matar, pessoas que não sabem lidar com os comportamentos, com as emoções. E hoje não tem dinheiro que me pague você chegar no final de um treinamento e ver
daquelas pessoas te agradecendo, né? Por você ser um agente transformador na vida delas. Então, minha motivação maior é realmente ajudar outras pessoas a se conhecerem e mostrar para elas que tem uma ferramenta que ela pode utilizar de diversas formas, que aquela ferramenta, assim, vai impactar a vida dela, vai impactar a vida da família dela, dos filhos, enfim. E transformando por um mundo melhor, né? Pô, eu acho fantástico isso. Vejo isso em você falando, vejo essa verdade no seu olho, porque eu sei que o que você está fazendo não é algo que você precisa financeiramente, tá? Pela sua história, um cara que só pelo que você gastava com a droga, que você está economizando. Nossa! Então, só pensando nisso, eu sei que não é questão financeira o que você está fazendo, que é sim querer levar. É a essência do Instituto Princípio Kaizen. Agora eu te falo como franqueador, te falo como diretor do Instituto, que é a nossa essência, que é levar o que aconteceu conosco, a transformação que aconteceu na nossa vida, a transformação que eu tive, que eu consegui promover na minha família, que eu consegui promover nos meus amigos, para o maior número de pessoas. É difícil a gente explicar isso para as pessoas, porque as pessoas, quando a gente vai falar do treinamento, elas falam assim, não, mas eu não preciso. Talvez tem gente olhando agora e falando assim, não, mas eu não sou usuário de droga. O que eu vou fazer? Exatamente. Eu não sou usuário de droga. Tá, você não é usuário de droga, mas você talvez não está vendo tantas coisas que estão passando no seu dia a dia como um usuário de droga não vê. A felicidade em momentos de estar com a família, não vê mais a alegria em estar com o pai, não vê mais a alegria em estar perto da mãe, estar perto dos irmãos, estar perto dos amigos, não vê mais alegria em nada, não vê mais... vou pro serviço, nossa, que droga, tá? Meu horário não acaba, não passa nunca, essa hora que não passa nunca. Ou até resultados mesmo, que a pessoa não consegue alcançar e não sabe por quê. E a consequência, né? Se eu vou pro serviço nem querendo estar lá, ou se eu tô com um problema em casa, vou pro serviço, por mais que é legal falar, deixa o problema de casa em casa, não leva pro trabalho, deixa o problema do trabalho no trabalho, não leva para casa. É bonito falar, mas e para fazer? Não é fácil. Então, se você tá com um problema em casa, você não vai dar o seu melhor no trabalho. Entendeu? Eu quero ver quem que... Bom, você vai ser pai. Eu quero ver quem que consegue trabalhar tranquilamente sabendo que um filho tá com febre, sabendo que o pai está internado, sabendo que a mãe está precisando de ajuda. Quem trabalha normalmente? Não trabalha. Agora, isso impacta. Agora, se você não sabe lidar com isso, você não vai produzir da mesma forma, você não vai ter o mesmo resultado que você poderia ter. Para a gente encerrar, como que foi a reconexão sua com o seu irmão? Foi muito legal, porque o Ricardo... ele também foi fazer o practitioner, né? Então, a sua família toda foi atrás do seu caminho para entender o que estava passando na sua cabeça para poder te ajudar. Isso foi muito legal. Exatamente. E o Ricardo também, ele foi fazer o treinamento de inteligência emocional. Hoje, eu com meu irmão somos os melhores amigos. Nossa, a comunicação mudou, a gente se preocupa com o outro, a gente conversa com o outro. É incrível, né? Era um dos gatilhos que eu fazia, que fazia com que eu, né, fizesse o uso, já por não ter as ferramentas. E é legal ver o Ricardo contando a história que ele foi fazer o transição. Ele chega, duvido que faça eu sentir raiva aqui dentro, né? E até hoje, nossa, o Ricardo, ele indica para todo mundo, né? Ele fez o practitioner também, que ele conseguiu me entender, né? Tanto minha mãe quanto meu irmão, depois que eles fizeram o practitioner, eles entenderam que quanto que seus comportamentos impactam na vida dos outros também. E o mais impressionante, o Ricardo, ele sempre foi aquela pessoa cética e foi fazer o curso de hipnose. Ele é o cara da hipnose em Ponta Grossa agora, né? Ele chega nos lugares lá, ele consegue fazer hipnose com todo mundo, fazer as pessoas ficarem coladas. É muito legal, é muito legal. Ganhou um poder pessoal em cima da hipnose gigante. E é legal o quanto que você tá falando de uma parte da hipnose, que é uma parte recreativa da hipnose, que é as brincadeiras de hipnose, mas o quanto que através disso o seu irmão conseguiu se soltar, se comunicar melhor, colocar para fora aquilo que ele guardava dentro dele, que ele também sofria
pela introversão dele. E agora, através disso, você conseguiu imaginar o seu irmão há 3, 4 anos atrás, chegar num lugar e conduzir um churrasco, conduzir uma sala onde que tem pessoas que ele não conhece, conduzir ele se comunicando, fazendo as pessoas se hipnotizando. Nem pensar. Há 3, 4 anos atrás, o Ricardo era bem quietinho, né? Aquela pessoa mais introvertida mesmo, né? E hoje em dia, né, todo mundo gosta dele, se socializa muito bem com todo mundo, né, e isso foi por causa das ferramentas que ele aprendeu. São coisas que a gente não aprende na escola, né. Mas a sua reconexão com ele foi em qual momento? Quando ele descobriu que eu tava em uso, né. Foi na época da sua mãe também. Foi na época... sua mãe que falou pra ele? Isso, que daí eu fui internado. Tá. Daí minha mãe, no dia que eu tive a overdose, fui internado um dia depois. Daí minha mãe contou pra ele. Falou assim, o Eduardo tá em uso, ele vai ter que internar. Ele, daí, tipo, primeiro ele não quis aceitar, né? Falou, não acredito, meu irmão em uso, né? Imagina, eles também não desconfiavam, né? E daí ele começou a entender o porquê que eu caí naquilo, né? E um pouco caiu a ficha, que era um pouco do comportamento tóxico que a gente tinha antes, que me ajudou a afundar. Lógico, eu também não culpo ele, que a culpa era minha por não ter ferramentas e não saber lidar com aquilo, né? E me permitir também chegar naquela situação. Você falou que você teve a primeira visita na clínica depois de 3 meses e meio. Isso. Foi o seu irmão que foi te visitar? Não, foi só a minha mãe nesse dia. Meu irmão, ele foi depois me visitar também, ele tava bem incrédulo, demorou muito a cair a ficha da minha família inteira, né? Eu peguei muita gente de surpresa, né? Mas eu falo por mim que eu tava muito pior do que qualquer um imaginava, né? Não existia. As pessoas que faziam uso na época comigo também, elas faziam com uma quantidade bem menor. E mesmo assim, né, não conseguiam disfarçar. Eu ainda conseguia esconder aquilo, mas era algo interno meu, assim. Eu também gosto de frisar a sua mudança depois da sua fase agora treinador, a sua fase de levar isso para o maior número de pessoas, o quanto que você não poupa de força para isso. Nós tivemos uma experiência juntos de descer para o Rio Grande do Sul em maio do ano passado, nas enchentes, que você me ligou. Eu falei, não, eu não vou pra Ponta Grossa porque eu vou pro Rio Grande do Sul. Você falou, fazer o quê? Eu vou lá ajudar nas enchentes. Eu vou também. Você perguntou, por que você vai? Eu falei, porque um amigo meu tem um barco e tem um motor. Você falou, também tem um barco e um motor. Tava lá em casa, inclusive. Aí eu falei, então vamos. Você falou, então vamos. Você tinha um curso, um workshop, alguma coisa que você cancelou em Ponta Grossa. E eu vi o quanto que você não poupou esforço para isso, de levar o seu barco, levar o motor, o quanto que você correu atrás de recursos financeiros, o quanto que as pessoas que estão à sua volta também conseguiram ajudar diretamente com o pessoal que estava no Rio Grande do Sul. Mais do que isso, você voltou para Ponta Grossa, deixou o barco, deixou o motor e falou, não, lá tem gente que está usando mais do que eu, tem gente que está precisando mais do que eu. Lembro que depois um dia trouxeram o seu barco, seu motor. Veio de caminhão ainda o barco, né? Eu falei, cara, você vai perder seu barco, seu motor. Não vou, mas se eu perder também não tem problema, foi para um bem maior. Caramba, a mudança que você teve de ser humano para quando eu te conheci para hoje. Tá? E aprender a ver, enxergar o que tá acontecendo em volta, né? Ter empatia, algo que eu não tinha antes. Não conseguia pensar muito mais no outro, né? Em poder estar fazendo a diferença no mundo, né? Então, eu mudei muito. Nossa, as pessoas que até talvez que estejam vendo, né, esse podcast aqui, conhecem o Eduardo de antes mesmo das drogas. Nossa, com a pessoa que eu me tornei hoje é completamente diferente. Então, eu mudei muito, eu evoluí muito, eu cresci muito.
E não só toda essa fase crítica que eu vivi, né, que serviu de aprendizado também, mas foi toda a parte de desenvolvimento pessoal mesmo, que é algo que não te ensinam na escola, é algo que você precisa criar essa habilidade, né? Então, hoje em dia eu sei do meu crescimento foi por causa disso. Que legal. E a sua busca, porque agora te acompanhando também dentro do Instituto, eu vejo quanto que você está fazendo de cursos, quanto que você está fazendo de buscando conteúdos novos, buscando formas de alcançar um público maior, formas de alcançar o maior número de pessoas, o maior número de famílias, e para ter aquela sensação que a gente tem no domingo, quando termina o treinamento e vem um depoimento que a gente recebe. Você chegou a ter depoimentos de pessoas familiares de treinandos, de falando, cara, obrigado. Nossa, demais, todo treinamento, né? A maioria das pessoas que fazem o treinamento dão esse feedback, né? O tanto que impacta na vida das pessoas é surreal, né? Não. É surreal. Acho que é isso que agora, falando como treinador, é isso que mantém a gente no caminho, né? Porque hoje em dia é tão difícil você alcançar uma pessoa, é tão difícil você conseguir um buraco na agenda da pessoa para você levar para ela algo que você fala, cara, isso vai mudar a sua vida. Mas eu não preciso. Fala, cara, você nem sabe como que como que você poderia produzir muito mais. Você já produz muito, você pode produzir muito mais. Exatamente. E a pessoa não dá atenção e nós vamos para trás de outro, lidamos com frustração, lidamos o tempo, aquilo que lá que a sua psiquiatra lá da clínica falou que você precisava aprender, você aprendeu. Uhum. E que hoje a gente lida com frustração, hoje a gente lida com a raiva, com medo, com tudo, com as nossas emoções diariamente, mas também nós temos um combustível que é quando a gente consegue impactar uma pessoa, quando a gente consegue impactar uma família, quando você sabe que aquele seu trabalho conseguiu chegar no ponto final, que é uma família, um filho que tem um pai melhor, é uma esposa que tem um marido melhor, é um pai que tem um filho melhor. Até o nosso desafio maior é fazer com que as pessoas acreditem que ela vai mudar de vida. Esse é o nosso maior desafio, levar pessoas para essa experiência ali, que eu digo por mim que foi a melhor experiência da minha vida, né? Até o treinamento transição. E fazer com que as pessoas confiem e acreditem nisso, né? E que deem valor. Porque assim, as pessoas que fazem o treinamento, elas vão receosas, mas depois que elas passam pela experiência, elas te agradecem pro resto da vida. Então, a gente só precisa que a pessoa se permita, né? Que o resto a gente sabe que acontece, que a magia acontece, a magia do treinamento. Mas isso aí, cara. Acho que tem alguma coisa que você gostaria de falar para alguém, agradecer alguém. Eu queria só deixar uma mensagem final também, né? Falar para a pessoa, se você estiver escutando esse podcast, você que está precisando de ajuda, seja vício não só em drogas, mas em jogos também, que a gente sabe que hoje em dia virou uma moda, né? De pessoas estarem, né? Conheço algumas pessoas que estão precisando de ajuda, inclusive, né? Lá da região. E, cara, peça ajuda, né? Não fica querendo sair sozinho dessa. Você precisa de auxílio, você vai precisar de alguém. E é muito mais fácil quando tem alguém que já passou por isso. A gente sabe que o caminho da droga na sua cabeça vai ser o mesmo do jogo, vai ser o mesmo do outros tipos de vício, né? Então, cara, peça ajuda. Primeira coisa, entenda que você tem um problema para resolver. E é muito mais fácil ter um acompanhamento, né? Então, essa mensagem mesmo, procurem ajuda. Isso é legal, tem uma dinâmica do transição que em alguns momentos a pessoa trava. A pessoa fica literalmente paralisada. E eu chego no ouvido da pessoa e falo, caminha, você não tá sozinho no mundo. Tem gente do seu lado, tem gente querendo te ajudar. Confia. Aquela virada de chave onde a pessoa começa a caminhar, ela começa a aceitar a ajuda das pessoas que estão à volta, facilita a vida dela dali para frente. Porque é o que você falou, quando
eu não conseguia enxergar que eu precisava de ajuda, eu não conseguia enxergar que as pessoas que estavam à minha volta conseguiriam me ajudar. Talvez por vergonha de levar isso para minha família, vergonha de levar isso para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, eu não pedi ajuda. E eu tinha muito preconceito quem utilizava as drogas, mesmo estando na droga. Inclusive, essa dinâmica foi a que mais me impactou também no treinamento, né? Tirei muito aprendizado dela. Muito. Seu pai em tudo isso, cara? Meu pai? Eu vim conhecer seu pai no final do ano passado. Inclusive o pai participou do treinamento também. Foi, nossa, não queria ir de jeito nenhum, né? Que você fez em 2020? 21? 21, o treinamento. O seu pai foi fazer em agosto, setembro do ano passado. Foi fazer no Dia dos Pais aí. Dia dos Pais, agosto. Então eu lembro que foi de agosto, porque setembro. Porque eu e o Ricardo, nós demos de presente pra ele o treinamento. Era uma maneira de fazer com que ele fosse no treinamento sem que ele negasse, né? Porque ele não ia falar, não, simplesmente tô te pagando por um treinamento. Não, você tá recebendo o presente do Dia dos Pais. Como é que ele ia negar, né? Daí a gente colocou ele no carro, foi todo receoso, foi bufando, né? Mas depois do treinamento ele agradeceu tanto, né? Nossa, e como ele mudou também como pessoa. Sério, nunca te perguntei depois disso. Nossa! Como é que foi seu pai? Nossa, sua mãe é um anjo, sua mãe não conta. Não, mas o pai, ele virou uma pessoa carinhosa, que não desconta os problemas. Antes tinha essa dificuldade de estar terceirizando a culpa, de estar fazendo com que você se sentisse mal de alguma forma, né? Pra ele se sentir bem. E ele mudou completamente. Hoje converso com ele, aquela pessoa, oi filho, como é que você tá e tal. Pô, vem aqui, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um churrasco. Então, nossa, isso aí nos juntou muito, né? Tinha essa sinergia com ele, essa sintonia com seu pai? Antes não. Antes do treinamento não. Depois do treinamento a gente ficou muito mais grudado. E nesse período que você ficou internado e tal, como que seu pai lidou com isso? O pai, ele não chegou a me visitar lá. Foi a época que ele tinha separado da minha mãe também, né? E... talvez ele nem tinha forças pra... exatamente. Não tinha ferramentas, né? Não tinha ferramentas, exatamente. Só que o Ricardo tava conversando com ele direto, passando as informações de como eu estava dentro da clínica, né? Mas graças a Deus a gente se dá super bem ali, eu tanto com meu pai quanto com minha mãe também. Que legal. Isso foi tudo junção do desenvolvimento. Show de bola, é isso aí. Então agradecer a quem assistiu o nosso podcast, agradecer o Edu, que hoje é um amigo, hoje é um cara que eu aprendi a admirar pelo que está fazendo em Ponta Grossa, que hoje se tornou um exemplo na nossa rede de franquias para o pessoal de Porto Alegre, a Curitiba, Caxias do Sul, Londrina, Sudoeste, Sinop, fica ali aprendendo com você a mudança, o novo Edu. Porque hoje é um Edu empresário, hoje é um Edu alinhado com a essência, alinhado com propósito, alinhado com algo para o futuro, com um propósito. E é legal, que o desenvolvimento nunca para, a gente tem que procurar se desenvolver cada vez mais e entender que isso foi a parte do processo para a vida, né? Então, até a gente busca sempre estar melhorando cada vez mais. Show de bola, cara. Muito obrigado todo mundo. Isso aí, logo mais vamos estar mais um podcast. Toda semana, acredito que nós vamos estar lançando um conteúdo novo, ou nós, ou Londrina, ou Porto Alegre. Assim, um bate-papo com alguém, ou trazendo um conteúdo, ou conhecendo mais de alguém que foi impactado ou por um café, ou pela PNL. Valeu, gente. Grande abraço. Valeu. Até mais.